O estrago do que o Bolsonaro disse ontem em rede de TV já está feito. Se você acha que o presidente está sozinho, você está numa bolha. A base dele diminuiu, mas existe. E se ela for 10% da população brasileira hoje, isso quer dizer que 1 em cada 10 pessoas, por ignorância ou ganância, está disposta a desrespeitar tudo que os especialistas têm dito sobre a pandemia. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, eu espero que todos estejam se cuidando da melhor forma possível. Eu mando as minhas mais sinceras vibrações positivas a todos os profissionais que não podem se dar o luxo de trabalhar em casa e estão aí fora cuidando da gente. A minha solidariedade também aos profissionais informais que não estão conseguindo colocar o pão na mesa. Mas existem os fatos, tem um vírus perigoso aí fora matando milhares de pessoas no mundo. O comportamento dele é, de certa forma, previsível. Ele responde com maior ou menor letalidade, ou seja, ele mata mais ou menos de acordo com a forma com que as autoridades competentes e a população lidam com o problema. A expectativa no Brasil é que venha, sim, se tornar uma tragédia se não dermos um jeito de diluir o contágio numa linha de tempo maior. Todos vão pegar o vírus, a maioria não terá problemas graves, mas se muita gente adoecer ao mesmo tempo e precisar ir ao hospital, não haverá hospital para todo mundo. Por isso, quem pode deve ficar trancado em casa. Por que eu estou repetindo o óbvio? Porque o presidente da República Federativa do Brasil não acredita que o maior isolamento possível seja necessário. Ele e meia dúzia de irresponsáveis vieram com ar de especialista, falando um pouco mais difícil para parecer científico, dizendo que basta o lockdown vertical. Olha que lindo, lockdown vertical. Que em bom português é, isole só o grupo de risco e manda o resto trabalhar. O responsável do presidente da República defendeu isso em rede nacional de televisão ontem. É o único mandatário de uma nação no mundo que ousou desacatar a determinação de lockdown horizontal, também conhecido como isolamento social ou todo mundo em casa. O diretor da Organização Mundial da Saúde refutou a fala do Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que era bolsonarista, mas é médico, entregou a toalha diante de tamanha irresponsabilidade. Citando Barack Obama, o Caiado disse: na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Vários governadores do país e autoridades de outros poderes protestaram, mas ao contrário do que diz o Obama e o Caiado, o presidente aposta na ignorância como uma virtude. Faz tempo. E quem há de negar que deu certo na vida dele? Deu, né? Ele sabe que tem muita gente disposta a ouvir o que ele diz, por mais absurdo que pareça. Ele construiu essa ponte direta com seu eleitorado. Ele demonizou a imprensa para esvaziar o poder dela. E para quem não tá nem aí, se o peão no chão de fábrica, o vendedor na loja de roupa de cama, vai contrair o vírus, a fala de ontem é um gatilho mais que eficiente para defender a morte dos miseráveis e manter os lucros sob o pretexto de que é preciso salvar a economia. Se isso parece óbvio na sua bolha de informação, eu sugiro que você entre nos perfis de Facebook de bolsonaristas. O ideal seria os grupos de WhatsApp, mas é um pouco mais difícil. Eu acabei de me deparar com, por acidente, um perfil que reproduz uma live de um famoso palestrante meio coach que ganhou fama por ficar rico muito novo, jogando esse conceito e alertando para o desastre muito maior que seriam as mortes causadas pelo colapso na economia. Junto tem esse texto que eu vou ler para vocês. Quarentena horizontal, todos ficam em casa. Igual a economia quebra em 2 semanas, igual a desordem patrocinada por esquerdistas toma as ruas, igual a presidente da República é destituído. Quarentena vertical, apenas as pessoas de risco ficam em casa, as demais seguem vida normal. Igual a nó econômico que se desfaz, igual a curva da epidemia alcança achatamento natural e verdadeiro em menos de 30 dias, igual a presidente da República se mantém com empregos preservados, economia andando e epidemia sob controle. Eu não vou perguntar aqui de onde eles tiraram isso, porque eu já sei a resposta e ela não é publicável. A economia de um país não quebra em 2 semanas. Os problemas sociais se agravam, sem dúvida. Quem ganha por dia sem carteira assinada e não está conseguindo trabalhar, fica com fome e sem dinheiro antes mesmo das tais
2 semanas. Mas, teoricamente, existiria uma salvaguarda para esses momentos de crise. E essa salvaguarda se chama governo. É para isso que nós pagamos quase 40% do que a gente ganha direta ou indiretamente como impostos. O empresário não estar disposto a abrir mão de 1 centavo do seu lucro é, como eu disse ontem e anteontem, uma questão de empatia. Mas o governo brasileiro tem que se virar para evitar o caos, porque o mundo inteiro está se virando. Me embrulha o estômago ver as carinhas bem alimentadas desses empresários alarmistas, porque a gente percebe o medo no olhar deles, mas não é o medo da fome. Eles sabem que eles sobrevivem. Nem o medo da fome do outro, que se revelaria num olhar de compaixão. É o medo de ficar mais pobre. O medo declarado é de que os pobres com fome invadam suas casas e roubem seus bens. Eles chegam a dizer isso abertamente. Sim, a fome leva a saques. É instinto de sobrevivência. Mas já desistiram da capacidade do governo e dos mais abastados de garantir a segurança alimentar das famílias por 3, 4 meses numa das 10 maiores economias do mundo? Eles estão mega preocupados com empregos. Mas alguém se preocupou com o emprego quando a gente sofreu profundas mudanças no setor bancário e varejista com a internet, os aplicativos, o autoatendimento ou as vendas online? Você conta nos dedos das mãos as entidades de empresários preocupadas com qualificação profissional, recolocação e preparação do trabalhador para os empregos do futuro. Há quanto tempo vocês me ouvem falar aqui desses temas? O fenômeno do desemprego em massa é inevitável. 65% dos empregos necessários nos próximos 20 anos não existem. Esse é meu mantra. Já está acontecendo. Milhares de jovens saem da faculdade com diploma debaixo do braço e não conseguem emprego porque a formação que ele acabou de terminar lá na faculdade já está defasada. Não cabe no mercado de trabalho. E quem está preocupado com isso? Eles resolvem se preocupar agora porque tem medo. Medo de quebrar. Medo de ter sua casa invadida. Medo das multidões esfomeadas. E que grande solução alternativa eles oferecem? Vem trabalhar no ônibus lotado. Aí você volta para casa, onde você mora com a sua avó e a sua mãe, no final do dia, e contamina as duas. Talvez uma delas morra, mas você continua empregado e eu não preciso vender a casa de praia. Quanto tempo você acha que o seu funcionário vai demorar para perceber que você mesmo não está pegando ônibus, que você não vai até o balcão da rede de lojas, da cozinha da hamburgueria ou até da fila do banco? Mas seu tio velhinho do WhatsApp e do Facebook acha que tudo isso é uma invenção dos esquerdistas para derrubar o presidente. A pandemia global, o vírus chinês, como diz o Trump, que está em campanha eleitoral, é uma gripezinha, é um resfriadinho. E ele, seu tio velhinho bolsolavista, não percebe que todas as medidas tomadas globalmente e refutadas pelo presidente existem para salvar a vida dele, do tio velhinho. Essa pandemia é uma questão médica, nunca foi ideológica. Não existe um comitê de médicos irresponsáveis tomando essas decisões e ignorando o impacto econômico. Eu vou ler o trecho de uma matéria da Folha. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, condenou a fala do presidente e afirmou que, com os casos em franca ascensão e o sistema se preparando, o isolamento é a recomendação inequívoca no momento. É inquestionável que se faz necessário medida para evitar o colapso total da economia e essas medidas precisam ocorrer de forma responsável, disse a AMIB em nota. A entidade acrescentou que apoiará ações do governo no sentido de liberação no momento correto. Traduzindo, governo, a gente adoraria botar todo mundo trabalhando, estudando e deixando os velhinhos em casa. Mas antes a gente tem que preparar o sistema de saúde. E isso é com você. Corre aí, toma as medidas necessárias. E quanto mais rápido você garantir exames, leitos, equipamentos e profissionais, mais cedo a gente vai voltar à normalidade econômica. Hoje, em várias cidades do Brasil, já tinha gente na rua que deveria estar em casa. O perigo do Bolsonaro hoje, repito, é que tem gente que ainda ouve ele, ouve muito. E é gente o suficiente para boicotar o esforço que o país está fazendo, cada um do seu jeito. No momento em que eu estou gravando, eu não sei se já aconteceu, se está acontecendo, se desmarcaram, mas enfim, no momento em que eu gravo esse vídeo, os 26 governadores de estado, mais o governador do Distrito Federal, estavam anunciando
ainda para hoje, uma videoconferência para discutir ações sem a presença do presidente da República. Tio bolsonarista que caiu aqui de paraquedas, quer desconfiar das intenções do Dória, que tem lá seus planos, né, para tomar a cadeira do mito em 2022, eu te entendo. Ah, tem os governadores do Nordeste que não se alinham com ele, tá bom, tá bom. Mas um presidente que ganha um senta lá Cláudia de todos os governadores, talvez, apenas talvez, esteja equivocado, vovô. Ou colega tio, já que eu também sou tiozão. Então esqueça o grupo do WhatsApp. Ignore as Marias Antonietas que estão lá nos seus castelos dizendo que ou o pobre vai trabalhar no meio da pandemia ou vai invadir o seu lar para roubar seu brioche. Cobre do seu governo que tome medidas rápidas e efetivas para enfrentar a crise sanitária. Porque quanto mais cedo ele fizer isso, mais cedo a gente retoma a normalidade possível na atividade econômica. Mas eu estou falando para o vento, porque na minha testa já botaram uma tag, esquerdopata, onde atualmente eu estou junto com Nando Moura, Lobão e estreando hoje Rodrigo Constantino. Acorda! Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e comente.